para você que acompanha a Jovem Pan, eu sou Denise Campos de Toledo. No Economia em Foco de hoje, vamos discutir os ajustes necessários e as dificuldades da implementação da reforma tributária, que já está exigindo adaptações relevantes para as empresas em meio a muitas dúvidas e incertezas. Para tratar desse assunto, temos como convidadas a Mary Elze Queiroz, que é presidente da Senapred e sócia do Queiroz Advogados, Ana Cláudia Borges de Oliveira, conselheira do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e presidente da Associação dos Conselheiros no CARF, e o Mário Nazari Vestrup, que é consultor sênior da Tendências Consultoria. Então vamos ao Economia em Foco. Economia em Foco. Bom, eu começo conversando com o Mário, que está lá em Florianópolis, após esse feriado aí, conversando com a gente. Mário, boa noite. Eu queria saber, na sua avaliação, você que tem acompanhado muito as implementações por parte das empresas, quais são as principais dificuldades da implementação inicial da reforma, que foi vendido como uma coisa bastante simples, escalonada, com longo prazo de adaptação, mas na prática já está exigindo muita coisa, não é? Perfeito, Denise. Boa noite a todos os telespectadores. Sim, acho que o grande desafio da reforma é que demanda muito trabalho para antecipar essa transição. Então, de forma muito estratégica, além da parte operacional, alteração de sistemas, notas fiscais e uma série de outras adequações operacionais, o que a gente avalia e verifica é que ela muda a lógica dos negócios. Então, os nossos gestores estão tendo que avaliar não só a parte burocrática operacional, mas também de posicionamento, porque a nova lógica do sistema tributário altera uma questão, né, de 40 anos de alocação de recursos na economia de uma forma para aproveitar um sistema que ele acaba. Então, acaba os incentivos fiscais, acaba a submissão tributária. Então, dentro desse contexto, a gente está falando de alterações nas cadeias de suprimento, alterações na realocação espacial, de logística e distribuição. Então, isso tudo demanda muita estratégia, capacidade analítica de entender esses passos aí para alteração de preço, fluxo de caixa, demonstrativos de resultado e uma série de outras questões que vão aí tomando conta do dia a dia das companhias durante essa transição. Os dois sistemas funcionando juntos acabam atrapalhando, né, as decisões e deixando o sistema um pouco mais confuso. Antes se falava de toda a complexidade do sistema tributário brasileiro, que poderia facilitar a vida das empresas, né, diminuindo a necessidade de ter orientação tributária. Mas, Mary, começando por você, que trabalha no escritório de advocacia, que trabalha com isso no dia a dia, não é bem assim, né? Boa noite, aproveite já boa noite também, né, Cláudia? Mas em relação a essa implementação, as empresas estão tendo trabalho agora, né? O contador da empresa, que tinha uma situação meio confortável e já era acostumado, era complexo, mas era conhecido, não é? Veja, boa noite. O que é que está acontecendo? Todo mundo pensa que quando fala em reforma tributária é só uma questão do contador preencher DARF e pagar. Não é isso. Ou seja, a reforma hoje é uma verdadeira reformulação de negócios, de empresas, e vai envolver, e aí fica o alerta, porque todo mundo está achando que é só desse setor fiscal. Não é. Desde o CEO, CFO, todo mundo vai, o conselho. Por quê? Porque vai mudar a forma de pensar a lógica dos negócios. Ou seja, você vai ter que decidir até onde você vai se situar. Por exemplo, eu sou do Nordeste, Recife, que tem incentivos fiscais. Ou quem é do Norte, ou quem é lá de Santa Catarina, Espírito Santo, tem incentivos fiscais. Os incentivos fiscais vão acabar. Aí todo mundo está dizendo, não, é só em 2032. Não é. É agora já que vai começar. Por quê? Porque vai sendo gradativamente reduzindo o ICMS e entrando outro. Então, a questão da tecnologia, essa reforma tributária, ela é muito tecnológica. Por quê? Porque exatamente ela traz uma forma de apuração que vai depender dessa tecnologia e está gerando um custo adicional para as empresas, inclusive micro e pequenas empresas, que nem têm condições financeiras de ter essa adequação e de cumprir. Eu falei o ano passado, 2025, que o ajuste já era lá. Quem não fez, é melhor fazer agora. Não pode aguardar para 2027, quando já acaba PIS e COFINS e já entra CBS, porque apenas o IBS é que será parcial, haverá uma transição até 2032. E, Ana, tem essa questão do IBS, do CBF, definir o foro competente, tudo isso também faz parte da dificuldade de implementação. Com certeza. Boa noite a todos.
Denise, os dois tributos, eles foram feitos para serem irmãos gêmeos. É o que a gente fala, ter um IVA único, um tributo único para dar simplicidade. Durante a elaboração e aprovação, ele foi desdobrado em 2 tributos. Então, eu tenho o IBS e a CBS. Qual é a ideia? Que eles continuem caminhando como um tributo só. Para isso eu pergunto, onde eles vão ser julgados? No mesmo lugar? Lugares diferentes? É uma complexidade que traz insegurança jurídica para os contribuintes que ainda não sabem nem onde vai ser julgado. E como eles continuarão tendo as mesmas características se forem julgados em lugares diferentes? Na verdade houve essa divisão porque houve uma disputa entre estados, municípios, governo federal, aquela preocupação toda com a partilha de recursos, de não se perder receita, porque a ideia era simplificar, redistribuir a carga tributária para os vários setores, né, tentar criar uma situação de maior equilíbrio, mas houve essa disputa que ainda está muito mal resolvida. Quem vai gerenciar esses recursos todos, como é que vai ser a adaptação, que os estados e municípios também têm de passar por isso. Exato. No âmbito administrativo, a gente já tem uma ideia de novo processo administrativo tributário para o IBS, com regras diferentes da CBS, e no âmbito do judicial a gente ainda não tem uma definição. E, sem dúvidas, o contencioso tributário ele é um grande problema no Brasil. Ele equivale a mais ou menos 75% do nosso PIB, é um dado exorbitante. Os países da OCDE eles ficam em torno de 0,30% do PIB, é uma diferença muito grande. Então, essa reforma ela não ajuda em termos de contencioso, para dar uma simplicidade ou uma celeridade em respostas que a gente precisa. Denise, a única simplificação, para não dizer que não houve, é que temos uma emenda constitucional e uma lei só complementar que define onde é devido, quem paga, etc. Mas a partir daí há uma separação e isso é incrível, que até as pessoas que fizeram a reforma hoje já criticam o sistema dizendo, foi a reforma possível. Ora, tem uma responsabilidade de alguém dizer que foi passada a reforma possível quando você está fazendo um grande movimento no país, em todos os negócios do país, para dizer que temos o IVA europeu. E não temos o IVA europeu. O IVA daqui é um IVA brasileiro totalmente diferente. Então, o que as pessoas precisam atentar é que vai ter que haver muito ajuste, muito conhecimento, Veja, a gente não sabe nem qual é a alíquota que vai pagar. E já começa agora em janeiro do próximo ano, você pagando o CBS com a alíquota que você nem sabe. Como é que você vai planejar o preço do seu produto? Mas aí vem o seguinte, uma coisa que eu quero chamar a atenção. O preço hoje é por fora. Hoje não, a partir de 2027. Então, como é que é calculado? Hoje você compra esse celular. Digamos, esse celular é 1.000, o tributo está aqui dentro, você não sabe. Agora não, você vai ter o tributo por fora, você vai ver quanto está pagando. Isso é colocado como uma vantagem. Só que para isso vai subir muito a alíquota para quem paga, quem é o consumidor final. Porque tem a transição, né, para se chegar a essa redução, simplificação do sistema tributário, que falaram que era uma coisa automática, que vai acontecer ao longo do tempo. Então, você vai tirando os antigos tributos, vai substituindo pelos novos, que são 2, e na verdade é o conhecido IVA, que seria um único tributo, e a partir dessa fase de transição que se vai definir a alíquota, que pode ser das maiores do mundo. Mas já começa ano que vem. Ano que vem você já tem que pagar a CBS, porque acaba o PIS e o COFINS, com essa nova alíquota que ninguém sabe qual é. Né? Então, estima-se que seja 8, 10, né? Até a própria reforma que aprovou dizendo que seria 26% a alíquota no geral do IBS e CBS, hoje já se fala em 28%. As empresas terão a vantagem de que, como tem uma não cumulatividade plena, ou seja, durante a cadeia, eu compro o imposto que foi pago, eu me credito, eu vendo, eu me debito e vou fazendo essa sequência. Até isso não vai ser mais assim. Por quê? Porque hoje é automático. Eu comprei o produto, eu já pago o tributo, ainda nem vendi. E isso vai ter um reflexo imenso no fluxo de caixa das empresas. Então, a primeira preocupação das empresas é exatamente o seguinte: casar contratos de compra e de venda. Se eu compro com um prazo maior para pagar e vendo à vista, eu só vou ter débito, não vou ter crédito, porque eu estou pagando ainda a compra, né? Então, eu vou pagar débito sem crédito. Ao contrário, se eu compro à vista, eu tenho um crédito, mas eu só vou utilizar esse crédito a medir e venda a prazo, aos poucos. Então, isso aí é uma coisa que vai ter que mudar. Então, eu estou alertando muito que essa reforma era necessária, tínhamos um sistema complexo, isso aí ninguém questiona. Resta saber se a reforma cumpriu o que prometeu. Até uma das coisas incríveis, que era o cashback. O mais pobre não vai pagar porque vai ter de volta. Não vai ter de volta. Apenas 20%. Então, houve promessas que na realidade não se cumpriram.
Mas começou agora. Bom, com toda essa dificuldade, eu até entendo por que eu não gostava de contabilidade na faculdade de economia, mas é isso. Mari, agora com você, eu quero saber quais as recomendações você daria hoje para as empresas entrarem nesse sistema e diminuírem, minimizarem os riscos de erros, de serem cobradas mais à frente, de não fazerem a adequação correta. Não, perfeito. Eu acredito que, até em cima da fala da Marielba, na realidade a gente tem que descobrir qual que é a nossa carga atual. A gente não sabe ainda qual vai ser a alíquota de referência, mas o empresário precisa entender minimamente qual que é a carga atual. E existe ainda muita confusão sobre o que é de fato a carga tributária das companhias hoje, né? O nosso sistema ele é feito por sistemas cumulativos e não cumulativos, ou seja, tributos onde você paga o tributo, tem um desembolso de caixa, mas ele vira custo, ele não está virando crédito e não foi margem embolsada pelo seu fornecedor. Então isso a gente tem chamado de tributos escondidos, hidden taxes, ou seja, os resíduos tributários, como o Ministério da Fazenda chama. Então, para a gente entender a nossa carga tributária real hoje, o que a gente precisa fazer de fato é, eu pago X tributos sobre a minha receita, mas quanto de tributo encalhado tem no meu estoque, no meu ativo mobilizado, nos meus custos e nas minhas despesas hoje, que eu preciso entender, porque isso também faz parte da carga tributária da companhia. Ou seja, a empresa paga tributos para frente, mas também sustenta tributos que não dão direito a crédito no sistema antigo. E para a gente fazer uma comparação isonômica com a nova carga, a gente precisa primeiro entender essa carga tributária para fazer uma comparação e entender se nós somos perdedores ou ganhadores em relação à reforma tributária. Esse é o primeiro momento. E o segundo é negociar muito bem com seus fornecedores, dentro dessa lógica de contratos que a Marielba falou. Bom, veja, se o meu fornecedor tiver um certo ganho com a reforma tributária, porque os resíduos tributários dele são menores, será que ele vai me repassar esse ganho? Será que nós vamos conseguir negociar e chegar numa situação dessa? Aonde a gente tem visto, historicamente, como reformas tributárias da Índia e outros dados empíricos, é que o agente econômico racional, ele tenta, no primeiro momento, com um ganho tributário, ele tenta embolsar essa margem, não vai repassar isso automaticamente pelo cliente. Mas nós temos que lembrar que lá na ponta estamos todos aí competindo com o orçamento das famílias, ou seja, se os serviços na reforma tributária terão um aumento, e se alguns setores da economia, como a indústria, vão ter um certo ganho, mas não vão querer repassar esse ganho e vão querer embolsar essa margem, a gente vai ter um estouro lá na frente, alguém vai ter que ceder. Então, acho que a recomendação é entender cada empresa, cada empresário, entender onde que ele está no seu setor, qual elo da cadeia ele está, aonde ele fica exposto em relação a fornecedores e clientes, e aí começar a negociar e começar a entender estrategicamente o que ele precisa fazer de alterações para organizar a companhia dele para essa transição. E, Mário, tem um diferencial também em relação aos setores. Você citou, por exemplo, serviços. Quando há um uso maior de mão de obra, um uso mais intensivo, pode ser mais complicada a situação do que numa indústria que você tem fornecedores, você tem outras cadeias que eram tributadas e ainda são tributadas, né? E aí você tem como compensar essa nova tributação. Agora, quando você tem mais mão de obra na formação do teu custo final, é diferente a situação. A carga tributária vai aumentar de fato. Isso, é porque não tem crédito. Exatamente. O setor de serviços ele é um setor que geralmente perfeitamente. O setor de serviços ele acaba utilizando, né, muitos outros serviços, né, e mão de obra. Bom, se o serviço vai aumentar estruturalmente, nós também vamos ter um aumento dos nossos próprios custos, porque o serviço é um setor que utiliza muitos outros serviços. E o fato da mão de obra, né, não ser creditável e ser uma grande parte do custo, a gente tem aí uma mudança, né, de estrutura no custo das companhias, e isso faz algumas empresas ficarem mais ou menos competitivas. Mary, você estava fazendo uma observação em relação a isso? Exatamente. O prestador de serviço foi escolhido na reforma para pagar o preço da reforma. Então, para ele vai aumentar. Qualquer empresa de serviço hoje pagava ISS no máximo 5% e pagava de 2% a 5%, máximo 5%. E pagava, no caso do cumulativo, quem está no lucro presumido, 3,65% de PIS/COFINS. Então, no máximo, dava 8%. Quando a alíquota for para 26, 28, vamos falar em 28, ele automaticamente vai ter esse reajuste. Aí todo mundo diz, mas a empresa não vai sentir porque tem crédito. A prestadora de serviço não tem crédito, porque como ela tem intensiva mão de obra, a mão de obra não dá crédito, a não ser que sejam empresas terceirizadas que ele utilize. Mas elas no meio da cadeia também vão aumentar o preço. E no final vai chegar para o consumidor final, porque a tributação é sobre o consumo. Esse preço da carga maior, seja indústria, comércio ou serviço é muito maior o impacto,
vai ter um preço a maior a pagar. Então, nós consumidores que vamos pagar o preço dessa reforma. E aí é importante ver o seguinte, que micro e pequena empresa, por exemplo, a micro e pequena empresa ela vai recolher IBS e CBS num percentual muito menor, porque é esse o sistema da micro e pequena empresa. Só que ela recolhendo menor, o crédito que ela dá é bem menor, né? Então, eu já vi várias empresas que utilizam intermediação, na produção intermediária utiliza a microempresa, que diz, ela vai ter que sair do sistema ou optar para, ao invés de ter um recolhimento dentro dela, ICMS, IBS, CBS menor, para isso ela paga cheia a alíquota e com isso ela vai recolher mais e muitas vezes for prestador de serviço sem direito a crédito. Isso é uma alíquota que ela não sabe ainda qual vai ser definitivamente, que vai mudando ao longo do tempo para se chegar ao que seria a alíquota ideal, que pode ser a maior do mundo para países que adotaram esse sistema, é isso, Ana? É isso, a gente tem essa alíquota indefinida até o momento, que pode vir a ser uma das maiores, e a gente vai ter junto um gravame, que é o split payment. Ele é um mecanismo que ele prevê que no ato da compra, eu estou fazendo pagamento com uma forma eletrônica, o meu tributo já é destacado e enviado para o governo. Não sabemos exatamente a tecnologia, como vai funcionar, e eu estou agora dependendo para ter do meu crédito do pagamento de outra pessoa. Esse é um sistema que nunca existiu no Brasil e em nenhum outro país do mundo. Você nunca dependeu do efetivo pagamento para usufruir seu crédito. Isso quebra toda a não cumulatividade do nosso sistema, que é a grande bandeira hoje de uma promessa positiva que teríamos. Agora, como é que nessa fase de adaptação a pessoa paga a tributação? O que mudou na prática para quem vai fazer agora o ajuste com a Receita Federal? Bom, para quem vai ter o sistema funcionando do split payment, eu preciso ter a mesma tecnologia que vai operar. Eu vou ter todos os meus sistemas interligados, minha nota fiscal, os meus pedidos de compensação, eles todos estão dentro. Então, eu, empresa, preciso ter aquele mesmo sistema de automatização das minhas operações para conseguir fluir. Eu vou ter uma outra contabilidade com relação a esses valores de crédito que nem entram mais na minha contabilidade. Eu recebo valores líquidos, preciso ter o crédito numa outra contabilidade e eu preciso estar adaptado a isso, dentro de um novo sistema e com o antigo funcionando junto, porque ele ainda não foi extinto, então eu preciso ter aquela nova contabilidade também ali. Mas, em princípio, você paga a mesma alíquota que você pagava antes dos tributos. PIS, COFINS... PIS-COFINS acaba em dezembro. Então, mas por enquanto? Esse ano, PIS, sim. COFINS, ICMS e ISS. Até dezembro. Quando chegar em dezembro, aí sim, você já acaba PIS, COFINS e você já começa com a nova alíquota da CBS já aumentada, né? Então, empresas do lucro real, hoje, ela já pagava 9,25. Como a gente não sabe se vai ser 8, 9 ou 10, né? Então, a gente fica naquela expectativa. E isso é uma insegurança muito grande para as empresas para se planejar. Porque uma das coisas da reforma é você conseguir fazer um planejamento adequado para a empresa não sentir o impacto, nem em compras, nem em vendas, nem em preços, nem em estrutura. E com relação a isso, ela não vai poder, não tem como se preparar que não sabe a língua. Mas ela já tem todas as emissões de notas fiscais, os campos a serem preenchidos já estão em vigor. Então a complicação é essa, é você mudar os procedimentos de fazer as suas declarações e registros de aquisição dos fornecedores, de pagamento para funcionário, mão de obra, tudo isso. É esse procedimento que mudou? Esse procedimento mudou, mas aí como vai mudar a sua precificação? Veja, isso aí é uma parte, digamos assim, da complexidade, né? Mas você vai mudar a forma como complexou, como vai calcular seu preço. Por exemplo, o Mário mesmo falou, né? Hoje você tinha o tributo embutido, você pegava o valor que você comprou o produto, né? Digamos, você é uma distribuidora, comprou o produto, ali já está, você não havia o destaque. Agora vai ser destacado, porque esse tributo não fica com a empresa. Esse tributo, como a Ana Clara falou, ela vai diretamente para o fisco. E aí tem uma coisa muito interessante, que hoje você paga ICMS, vai para o governo do estado, paga ISS, vai para o município. Só que apareceu um órgão que eu digo que é o quarto poder hoje da República, o Comitê Gestor. O Comitê Gestor é quem vai mandar em tudo do IBS. Então, o governador não manda mais, deputado estadual, prefeito, por quê? Porque
essas normas, essas regras e a aplicação do IBS. E vem o mais grave, o recolhimento. Então, hoje, a partir da entrada em vigor, você, quando pagar a IBS, ele não vai direto para o Estado. Ele vai para o comitê gestor, que vai fazer as compensações e depois faz a distribuição. E, na minha ótica, isso vai dar um impacto muito grande no caixa dos estados, que utilizavam o crédito como uma forma de fazer caixa e não devolvia para os contribuintes. Essa reforma, ela veio muito para combater a sonegação. Você tem que estar amarrado com o sistema, você tem que acertar exato. Tudo para ter direito à compensação, é isso? Exatamente. Antes não. Antes você comprava, eu tenho crédito, vendia, eu tenho débito, eu juntava tudo. Mês seguinte, eu fazia o recolhimento. Se fosse maior débito ou se fosse crédito, eu ficava. Agora não, como a Ana Clara falou, quando você pagar a mercadoria custou 1.028 era de imposto, então você vai ter 800 e pouco, você paga para o fornecedor e vai pagar diretamente num documento fiscal que parte vai para a Receita Federal, que é o da União CBS, e os outros vai para o Comitê Gestor. Então, esse é um outro grande complicador, que aí vem o seguinte, como a Ana Clara falou, a questão do sistema. Quem vai fiscalizar tudo isso? Todo mundo. Então, hoje você tem o seguinte, CMS do Estado, está em São Paulo, CMS do Estado fiscalizado pelo o fiscal do Estado. Federal, a União é a Receita Federal e o município era o seu, né? Mas agora não. Como a tributação passa para o destino, essa é a outra grande novidade. Seguinte, a tributação não é mais a alíquota de São Paulo. Se São Paulo vendeu para Recife, por exemplo, a alíquota vai ser de Recife e não mais a de São Paulo. O que se pretende é equilibrar, é você ter, no final das contas, uma legislação única, uma tributação única nos vários estados. E, Mário, eu queria saber como é que você vê essa dificuldade aí para se garantir os créditos na cadeia de consumo, a vinculação do crédito ao pagamento, essa combinação entre fornecedores e os clientes, de que você compra. Fica praticamente impossível você sonegar, porque senão você prejudica o outro também, é isso? Exatamente, o que a gente vê é que a neutralidade arrecadatória da reforma tributária, onde se diz que não poderia, né, aumentar a arrecadação. Nós estamos com problemas aí para ouvir o Mário, eu passo essa pergunta para a Ana Cláudia, depois ele complementa. Como é que fica essa situação para você garantir essa compensação toda, essa cadeia toda, né, de compensação de tributos? Bom, Denise, eu vou só dar um passo atrás para explicar que hoje a gente tem pouquíssimos países no mundo que adotaram o split payment, que fizeram essa vinculação por meio de sistema eletrônico. Esses poucos países que adotaram, eles viram que realmente diminuiu os valores sonegados. Só que os custos administrativos e os custos das empresas eram tão grandes que não valia a pena, não compensava. Porque a sonegação, ela não é só daquele cara que não quer pagar o tributo. Eu tenho empresas que estão falindo, foram à falência, tem problemas de entendimento, de interpretação. Então, tem vários fatores para a sonegação em si. Nós estamos num momento, inclusive, de aumento de recuperação judicial, de inadimplência muito grande das empresas. Então, entre deixar de pagar fornecedor e pagar a receita, a opção seria essa, não é? Então, tem aquele ajuste financeiro que muitas vezes não é o que o empresário quer, não é? E hoje os empresários, eles recebem o valor da mercadoria com o tributo e eu tenho esse sistema dentro do meu caixa. Serve como capital de giro, serve como fluxo de caixa. Amanhã, de repente, eu não tenho mais esse dinheiro. Para empresas que têm aquela necessidade de um caixa rápido, o capital de giro, eu vou ter que me socorrer de empréstimos. Empréstimos a altos juros, como tem no Brasil, e isso dificultando ainda mais a atividade empresarial. Perfeito. Nós já retomamos com o Mário? Já conseguimos ouvi-lo? Mário? Alô, tudo bem, Denise? Pode falar, Mário, por favor. O que a gente verifica, né? Eu sempre falo nessa questão da transição, o bom seria se a gente conseguisse dormir agora e acordar só em 33, né? Então, durante esse processo transitório, nós teremos aí algumas dificuldades. E aí existe essa questão da neutralidade arrecadatória, ou seja, o governo fez um sistema na qual não poderia aumentar a arrecadação, mas invariavelmente isso vai aumentar a arrecadação, justamente porque o sistema desenhado, ele cria um enforcement de deixar quem são hoje as pessoas que estão mais informais, muito mais formalizadas. E as próprias empresas vão olhar para os seus fornecedores e dizer, olha, eu preciso que você esteja formalizado porque eu preciso do crédito. Então vai ter muito trabalho de empresa de pegar o seu pequeno fornecedor na mão e dizer, eu preciso que você
né, tem um mínimo de compliance, você agora esteja adequado com as regras, porque é assim que eu me beneficio. E aí existe um outro ponto, né, que acho que dentro dessa transição, eu fico imaginando o empresário tentando lá em 2029, quando o CBS já está implementado, mas a gente vai ter a parte do ISS e do ICMS morrendo, mas ainda com certos incentivos, ainda com substituição tributária, formar o seu preço com o ICMS fazendo o gross-up por dentro e ainda tendo uma outra questão que é uma pegadinha da reforma. Na PEC 45 estava muito claro, não se misturariam os sistemas, ou seja, tudo separado, os impostos não teriam como se misturar. Agora os legisladores já falam de CBS e IBS compor a base de cálculo de ISS e ICMS, ou seja, a gente começa a criar algumas confusões. Então, dentro desse meio tempo da transição, é onde eu acredito que mora essa dificuldade do gestor olhar para a sua cadeia, para os seus fornecedores e qualificar bem para estar bem munido desses créditos que dizem que esse que é o benefício, né? Exatamente, porque se vendeu como uma facilidade, que a gente está vendo que não é exatamente assim, uma simplificação do sistema tributário e depois uma redução de custos, inclusive na justiça, que a Ana falou que pode não ser exatamente assim, e uma questão operacional muito complicada que pode demandar a contratação de tributaristas, implementação de sistemas. Eu estou vendo vários problemas que de início, pelo menos, essa reforma aumenta custos, não diminui. Exatamente, veja só, você vê que há um mês mais ou menos, a CNI era das entidades que mais apoiava a reforma tributária. Tem uma entrevista do presidente dizendo que serão 2 manicômios tributários. O que já existe e o novo que está se implementando, né? Então, isso traz uma insegurança para a empresa. Então, como é que eu quero fazer investimentos a longo prazo se de repente a regra pode mudar? E pode ser não, vai mudar pelo seguinte, porque apesar de ser uma única lei, são interpretações divergentes. Então, tem o ACBS, a Receita Federal interpretando, e os estados e o Comitê Gestor e Municípios interpretando do outro lado a mesma lei. Ora, cabeças diferentes, cada um tem suas influências, então teremos interpretações diferentes. E aí entra na questão do seguinte, quem vai autuar, né? E quem vai julgar? Ora, se o próprio STJ disse que espera triplicar a quantidade de processos depois que entrar a reforma, como é que essa reforma vai ser simples e vai evitar o litígio? Então, teremos muitas discussões judiciais. Tem até gente que dizia que advogado ia perder a sua função, ia perder os seus processos. E aí, o que é que acontece? Tudo mudou e agora a realidade, eu acho que houve muito sonho com relação do que se desejava, mas o que interessa agora é a lei. E não adianta mais criticar, é o seguinte, como aplicar essa lei e como eu deixar impactar o menos possível nos meus negócios, né? Então, uma coisa que me preocupa bastante é exatamente como é que serão interpretadas essas leis. Uma mesma lei, muita gente interpretando. Mas tem um comitê de uniformidade, só que esse comitê de uniformidade, quantos anos vai chegar lá? Até lá, as empresas já têm que ir aplicando e se regendo por ela, fazendo negócios com base no que eles acham, né? Então, isso para empresas que querem investir, empresas internacionais ou empresas que querem crescer, isso é um fator negativo. Inclusive, por exemplo, eu tive uma palestra com uma pessoa do Marketplace, um grande Marketplace, ela disse o seguinte, chamamos todos os nossos intermediários, a gente não quer mais microempresa. Ou seja, como é que a microempresa vai sobreviver num sistema normal, se ela não tem nem capacidade tecnológica para assumir isso tudo? Então, é uma mudança radical. Esse primeiro momento realmente gera muitas expectativas e incertezas, mas o que a gente mais se preocupa agora é como fazer funcionar e impacta o menos possível, porque se impactar na empresa, impacta no emprego, impacta em toda a atividade econômica e até na própria arrecadação. Estava querendo falar sobre o agronegócio, que também tem problemas em relação a isso, né? Bom, também tem problemas. Hoje a gente tem uma realidade grande no Brasil, que são os pequenos produtores rurais. E pequenos, assim, são aqueles que oferem até 3 milhões e 600 por ano. Então, não é tão pequeno assim, mas muitas vezes eles estão fora desse sistema automatizado que a gente tem. Hoje, eles são pessoas físicas que não são contribuintes CBS e IBS, mas eles podem optar
por serem contribuintes da CBS e IBS e usufruírem dos créditos, estarem dentro de uma cadeia que dá direito ao crédito ou não. Será que algum produtor rural vai querer esse pequeno produtor rural que não for contribuinte na cadeia? Ele não vai querer, porque ele não vai dar o direito ao crédito. Então, eu tenho um Brasil com uma dimensão enorme e uma obrigação quase que esses pequenos produtores se tornem agora contribuintes CBS e IBS e façam parte do sistema também. Não sabemos se tem preparação para tudo isso. Agora, Mary, diante de toda essa dificuldade que você estava citando, a Ana também estava ressaltando, o Mário, você vê alguma possibilidade de implementação de mudanças por parte mesmo do setor público, Receita Federal, para tentar facilitar a vida do contribuinte empresário? Veja, então, as regulamentações estão saindo agora, né? Então, teve a emenda constitucional, as leis complementares e agora teremos regulamentos. Esses regulamentos podem vir com muitos itens esclarecendo as dúvidas e as incertezas que já estão sendo colocadas. Então, pode ser que venha alguma coisa nos tente facilitar. Eu não acredito, por quê? Porque como a reforma ela é toda pensada como arrecadar mais e combater a fraude, acho muito justo combater fraude. Né? Porque a fraude é uma concorrência desleal com quem paga imposto em dia. Né? Tem uma legislação agora contra o devedor contumaz. Ai, não fala nisso, pelo amor de Deus. Devedores aqui no estado de São Paulo, que mistura com crime, tem tudo isso, né? Mas aí o devedor contumaz não vai pegar só esse pessoal de fraude, pegar qualquer pessoa que esteja devendo. Depois eu explico isso. Então, estamos aguardando essa regulamentação, né? E eles dizem que estão abertos a sugestões. Então, setores que estejam sentindo na prática várias dificuldades poderão ser levadas lá para a própria comissão da reforma tributária, etc. Só que a lei já foi aprovada, não tem muito mais o que fugir com isso. A questão tecnológica, a questão do split payment, tudo isso já está desenhado. Agora, um ponto que as pessoas também precisam se alertar é que esse tributo pretende ter uma base ampla. Então, vai alcançar muitas operações que antes não pagava. Por exemplo, aluguéis. Aluguel nem pagava ICMS, nem pagava ISS. Agora vai passar a pagar IBS e CBS, tá? Então, o que é que acontece? Inclusive, pessoas físicas, fica aí o alerta. Pessoas físicas que tenham alugado mais de 3 imóveis e a soma desses aluguéis seja R$240 mil, elas vão ter que pagar IBS e CBS sendo pessoa física, né? Então, o empréstimo que você tome no banco, isso tudinho vai encarecer o acesso das pessoas. Pessoas que têm Airbnb, elas passam a ser contribuintes. Então, é um alerta porque a base é ampla. Tem muita gente achando que a reforma não vai acontecer. Já aconteceu. E agora resta você se adequar o melhor possível para sofrer menos ajuste, menos impacto. Por exemplo, hoje, no sistema atual, você pagava uma coisa errada, você podia pedir restituição. No novo sistema, não. Você pagou errado, se o outro já tomou o crédito, ficou. Problema seu. Problema seu. Então, o cuidado nessa emissão de notas, dessa estruturação de como você vai declarar, uma das vantagens que está sendo colocada é que virá uma declaração pré-preenchida. Ou seja, as operações, você vai pagar em cada operação, mas o que você fez durante o período vai estar lá já declarado para você. E isso aí você também é para empresa ou só pessoa física? Isso para empresa. Hoje já existe uma declaração de imposto de renda pessoa física. Ela que o novo ministro da Fazenda, ele já falou dessa declaração preenchida inteira para o contribuinte também. Para ele só dar ok. Pessoa física. Agora ela vai sair para a pessoa jurídica. Todas as compras, todas as vendas, tudo isso vai estar lá. Aí você tem que estar alerta e com um bom sistema seu funcionando em contato com o outro para você detectar falhas. Porque pode ser, por exemplo, que tem uma informação de uma compra que você fez ou de uma venda que você fez que ela não seja verdadeira ou não seja naquele valor. Então a empresa vai ter que ter esse sistema tecnológico, como a Ana falou, que ela se conecte e detecte isso. Só para você ver, eu tenho uma empresa que tem um sistema de calcular o impacto da reforma tributária na empresa sua, é um impacto imenso, né? Aí então diz, você repassa no preço. Sim, e paga o consumidor final, claro, porque o empresário ele não vai tomar esse prejuízo. Às vezes sim, porque ele não consegue aumentar tanto o preço que isso que repasse todo o tributo. Então, esse ajuste total na atividade econômica do Brasil
ela é muito importante e é muito séria. E aí fica novamente alerta. Gente, já era para ter feito o ano passado, quem não fez ainda dá tempo agora. Porque a partir de janeiro já foi mesmo. Não perde o tempo, a gente já está no segundo trimestre do ano. É isso. Agora, Ana Cláudia, você acha que esse sistema automático vai funcionar de fato? Porque eu lembro que se falava muito disso para definição da nova alíquota. Então o sistema vai calculando, vai fazendo os ajustes necessários, aí se chegar no momento em que ultrapassa, inclusive a limitação que foi determinada pelo Senado, pode haver uma revisão de tributos em determinados segmentos. Tem aqueles impostos do pecado, os produtos pecado, e também tem muita discussão em relação a isso. Aí pega bebida alcoólica, pega cigarro, pega outros produtos, não é? Aqueles que seriam nocivos ou para o meio ambiente ou para as pessoas, né? Muita coisa ficou de fora dessa história. Mas você acha que esse sistema pode ficar tão automatizado assim? Olha, eu tenho sérias dúvidas e o split payments nos países que utilizaram já, ele nunca foi amplo, ele nunca foi para todos os setores igual o Brasil pretende adotar. Então, a gente tem hoje a Itália, é o país que tem o split payment mais significativo e que está em uso até a metade do ano de 2026. Ele adota só para operações entre empresas e governo e poucas empresas hoje que estão dentro da Bolsa de Valores. Ou seja, é muito segmentado os setores que têm alcance à informação. Por quê? Porque a gente não tem tecnologia, informação, até o uso da inteligência artificial, ele ainda é limitado, ele está começando a engatinhar para que eu consiga fazer isso dentro de todos os setores. E o Brasil, com toda dimensão territorial, pretende colocar de uma vez para todos os setores, para todo mundo ter o acesso. Eu acho difícil que isso logo no começo dê certo. Seria mais razoável que fosse aos poucos sendo implementado esse sistema. E se imaginava, bem no início das discussões, que o prazo de ajuste seria longo. Né, para a reforma, você fala, nossa, vai até 2030 para ter a consolidação, então parecia uma coisa muito distante e a gente vê que não é tanto assim, não é? Não é tanto, até porque o split payment, ele depende de uma tecnologia do Estado e das empresas, todo mundo tem que estar adaptado a esse sistema. É um sistema que ele é feito para combater a sonegação, então eu olho para quem está fazendo o errado e estou colocando todo mundo na mesma página. Poderia ser também um split para alguns setores onde tem mais sonegação e os outros setores não terem, mas não foi a escolha hoje do legislador. Então todo mundo entra de uma vez só nesse sistema. E teve muita discussão no Congresso, a gente precisa lembrar que não foi uma atitude só de governo, já vem sendo discutida há muito tempo, foi muito tempo, o Congresso foi lá botando uma coisa, colocando outra, não saiu da forma que era a proposta original do governo, vale lembrar isso, que era uma coisa mais simplificada e mais abrangente, assim, para não ter tantas exceções, o que poderia levar a uma alíquota final menor. Então teve esse processo de alteração também, né? Hoje a gente tem muitos setores que são diferenciados e específicos, né? E cada vez que eu tenho um setor específico com uma exceção, eu tenho uma diminuição do setor geral, da regra geral. A simplicidade diminui. Eu coloco à prova ali a própria neutralidade do sistema com tantos setores específicos, diferenciados. Será que ainda tem essa neutralidade pretendida? Essa não cumulatividade plena, ela continua existindo? É uma dúvida que a prática vai mostrar no dia a dia, mas é difícil que isso continue. Eu tenho visto alertas de vários setores que passam a ter de se preocupar com essa mudança tributária, que antes a questão tributária era muito bem estabelecida, né? Você citou a questão, por exemplo, de quem aluga imóveis, de quem trabalha com Airbnb, ela citou do agro, aqueles que podem ser considerados pequenos produtores. Tem outros setores também que vão entrar, não é? Micro e pequena empresa em geral, né? Ela vai ter que se adaptar Mas o simples e o MEI ficaram fora. Mas acontece o seguinte, que aí o MEI não dá crédito, o simples só vai dar um pequeno crédito. Qual é a empresa? Eu tenho 2 concorrentes. Um do lucro presumido que dá o crédito integral do imposto e o outro que só dá um pedacinho. Quem é o fornecedor que vai comprar de quem? Vou comprar da outra. Então, eu acredito que a micro e pequena empresa, com o tempo, ela vai terminar se extinguindo. E aí eu falo assim, com muita tristeza, que essa lei geral de pequena empresa, fui eu que dei consultoria para a época, o Sebrae, desse nome, com a equipe, a gente trabalhou desafio para ter um sistema para evitar a informalidade, que era a micro e pequena empresa, e terminou não acontecendo. Mas você falou num tema bem interessante, que é a questão do imposto do pecado. Né? Então, o imposto do pecado, o interessante, por exemplo, açúcar está na cesta básica como isento, certo? E bebida açucarada, ou seja, água com açúcar, vai ser tributado pelo imposto do pecado, né? Então,
eu pergunto o seguinte: o pecado está na água? Exatamente, porque o açúcar passa batido nessa história, né? Então, eu acho que a escolha de como isso foi colocado também pode não ter sido a mais adequada, né? Por quê? Porque esse imposto é utilizado exatamente como um combate a fumo, álcool, etc., que são produtos que fazem mal à saúde, né? Mas aqui no Brasil entrou muita coisa. Então, ele não é bem combate à saúde, ele é arrecadação. Porque um dos problemas que nós temos no Brasil é a necessidade de arrecadar. Agora, em dezembro mesmo, vimos um monte de leis que foram aprovadas, aumentando imposto, né? Que as pessoas nem sentiram o que estava acontecendo. Por quê? Porque precisava fechar o caixa do Tesouro e evitar o déficit. E ninguém discute no Brasil o seguinte: por que precisa de tanta arrecadação e onde eu aplico? Ou seja, não se discute o gasto, o custo do Brasil, o tamanho do Estado, o que é que eu quero esse Estado fazendo. Temos países com uma tributação muito mais alta, tá? Mas esses países dão um retorno e a gente não tem esse retorno social. Temos educação, de saúde e tudo mais. De segurança, estrada, dos serviços básicos que a gente paga imposto para ter isso. E não temos, então pagamos imposto de primeiro mundo e a qualidade é de terceiro mundo do serviço prestado. E aí a discussão tem que ser do Estado, que tinha que ter acontecido primeiro. Agora, também tem um outro problema do lado do Estado, que eu sempre penso com essas notícias recentes que nós tivemos. Por exemplo, o governo tirando PIS/COFINS do diesel. Aí eles pediu que os estados colaborassem tirando o ICMS. Quando tiver implementada a reforma, não dá para pensar nessas estratégias? A princípio não dá, porque eu tenho na mão do comitê gestor uma decisão. E até que ponto o governo federal e comitê gestor vão dialogar é algo que a gente não vai saber. E nem vai conseguir harmonizar essas normas, né? A gente tem uma dificuldade até para entender, ter uma interpretação conjunta dos dois. Como é que eu vou fazer esse procedimento? Vou ter o mesmo? Não sabemos, né? Você falava muito dos estímulos dados pelos estados, né, que davam isenção de ICMS, os municípios de ISS, quando queriam estimular determinadas atividades, então atrair indústrias, então era uma estratégia. Então reduz o imposto, tem mais investimento no estado ou naquela cidade. E agora não teria mais isso. Não tem mais isso, e essa negociação que você falou do disso, como disse Ana Clara, não poderia existir mais, porque a lei disse exatamente quais os regimes diferenciados e os específicos que vão ter uma tributação diferente. Então, não poderá mais haver incentivo fiscal. Eu duvido que depois eles não cheguem lá a um acordo e aprovam a lei, porque no Brasil se aprova a lei muito facilmente, né? Então, mas hoje, digamos assim, com esse arcabouço de leis que nós temos, né? Com a reforma tributária acaba totalmente o incentivo fiscal. Só que vem um detalhe: quando alguém paga menos porque tem um benefício, uma tributação reduzida, alguém tem que pagar mais porque tem que ser neutra a arrecadação. Ou seja, no final das contas precisa se arrecadar aquele X. Vai ser o setor de serviços. Setor de serviço agora, mas e depois quem é que vai ser? Você vê que em dezembro a gente teve altas rendas, tributação de altas rendas, tributação do lucro presumido, reduziram compensações de tributos, etc. Então, a criatividade humana para aumentar a arrecadação ela é muito grande, né, do governo. E tem um problema da economia digital também. Isso, que a economia digital e por exemplo, criptoativos, etc., que tinham operações que não eram apanhadas, isso tudo pretende ser apanhado. Agora, eu já tive várias palestras onde já foram apresentadas várias possibilidades de fraudar o sistema, né? Lembra a CPMF que todo mundo pagava, que está no cheque? O que é que as pessoas faziam? Faziam negociação com o cheque e não passava pelo banco. Vendia imóvel com dinheiro. E era cheque passando, e terminava não impactando. Então, a criatividade também do outro lado, ela é muito grande, né? O que a gente espera, e aí eu digo, eu tenho esperança que dê certo, porque se não der certo, vai dar errado para todos nós. É verdade. Que nós pagamos a conta. Você né? reverter tudo isso, não é? Porque já teve gente que falou, olha, vamos voltar atrás com a reforma porque não está dando certo. Hoje já está num ponto que é irreversível? Eu não acho que é totalmente irreversível, porque eu posso fazer uma lei, eu posso ter uma nova emenda constitucional e eu vou ter ano que vem um novo cenário político. Qual vai ser esse cenário? Ainda é indefinido. E tudo pode acontecer, né? Voltamos ao que estávamos antes, é isso. Pode ser... Ou aparece um novo. Aparece um terceiro. Porque a reforma tributária, na verdade, se tinha necessidade de uma reforma tributária no Brasil, com certeza era o chamado manicômio tributário, que continuamos tendo, independentemente da reforma. Esse aumento de tributos que você falou, de mudança de alíquotas, tudo isso muita gente está se adaptando. O empresário, por exemplo, lucro presumido, uma série de coisas está mudando agora, né? Não, está havendo uma mudança também, não só em relação à tributação do consumo, que é o IBS-CBS. Em relação à renda, teve uma
uma mudança muito radical, ou seja, foi dada uma isenção de 5 mil, que eu acho justo, que 5 mil não é renda para a pessoa pagar tributo, porque 5 mil é para sobreviver e pagar o mínimo de decência para uma família. Mas, em compensação, a arrecadação disso aí acabou. Então, você criou uma tributação das altas rendas. Quem ganha acima de 50 mil reais vai pagar 10% de lucro, né? Porque se for salário, pode ser 100 mil de salário, não vai ter essa tributação. Teve a questão do lucro presumido, a questão dos benefícios fiscais que foram reduzidos. Então, a questão, nós voltamos ao ponto. Tem uma necessidade de arrecadação que aumenta cada vez mais e precisa cada vez mais tirar dinheiro do povo. Como? Através de imposto. Né? Então, isso e fico alerta e parabéns a você por estar realizando esse programa, que a imprensa tem um papel muito importante no sentido de esclarecer a população do efetivamente o que está acontecendo. A reforma prometia simplificar, não simplificou, pretendia uniformizar, não uniformizou, e pretendia que o pobre que ganha até R$700 iria ter de volta todo o imposto pago para ele não ser tributado. Ele só vai ter de volta 20% do imposto. Então, se ele comprar um produto de 100 e for 28 de imposto, ele vai pagar dos 28 do imposto, ele vai pagar 80%, porque ele só vai ter isenção de 20%. Então, todo mundo, sem exceção, vai ser atingido com essa reforma tributária. Bom, a Mary já alertou para essa questão das empresas tomarem cuidado com a implementação toda. O Mário também falava sobre isso com a gente. Infelizmente, perdemos o contato com ele. Agora, Ana, qual seria a sua recomendação hoje para as empresas tentarem evitar problemas depois com a receita, com a cobrança, que a gente não sabe exatamente quem que vai cobrar, mas para não ter problema com quem vai ser encarregado de fazer a cobrança se você fez uma declaração errada, se você não fez o ajuste das suas contas da forma correta? Bom, a reforma já está acontecendo, ela já é uma realidade, ela não vai acontecer, né? Então, acho que tem que ir atrás da informação, ter bons contadores, bons advogados, se munir de ter a informação para entrar no sistema. Custa caro. Custa caro, tem parte da regulamentação que não está pronta, nem todas as obrigações acessórias já foram esclarecidas, tem algumas que estão em mudança, então a gente precisa estar o tempo todo se atualizando. E custa caro, com toda certeza. Inclusive o contador, né? O contador tem que saber, tem que ter orientação tributária, porque não vai ser o empresário, por exemplo, mesmo o pequeno empresário, que vai conseguir entender todo esse sistema. Mas aí eu volto ao início. Não é só o contador na empresa, porque as direções dos negócios, onde é que vai instalar agora se eu não tenho mais incentivo fiscal? Vale a pena instalar, por exemplo, no Espírito Santo, em Pernambuco, se lá eu não tinha, ele ia para lá, atraído pelo incentivo. Tem um custo de logística, ou deixa tudo aqui em São Paulo. Grandes empresas, por exemplo, que tinham sede em Osasco por conta do ISS, que era mais barato, elas devem continuar lá, por quê? Porque também a tributação, eu volto a dizer, não é mais a tributação da origem, como é hoje, de onde está a empresa, é do destino de quem vai consumir essa mercadoria. Então, já tem duas mudanças aí, a questão do estímulo, do benefício fiscal de você estar em determinado local e o custo de para onde você vai vender. Para onde você vai vender também. Então, isso envolve todo o corpo gerencial e gestor da empresa. Por quê? Porque você vai ter que tomar decisões, rever contratos. Quem tem contratos mais de 24 meses e não previu o imposto, vai ter que renegociar esse contrato. Por quê? Porque senão ele vai assumir o custo do imposto. Quem, por exemplo, na advocacia, você tem empresa que paga, você presta o serviço, emite nota fiscal, o imposto tem que ser pago aí. Só que a empresa só lhe paga os honorários, por exemplo, 90 dias. Tem gente que paga 120 dias depois. Você já pagou o imposto com caixa que você não tinha e vai receber depois, né? Então, isso é que as empresas precisam começar a raciocinar e eu volto a dizer, a figura do contador é importantíssima, da gerência fiscal, mas não é só esses setores que vão ser impactados. Toda a empresa tem que se unir para refazer a lógica de cada negócio, porque não é só ele que vai dar o direcionamento, né? Então, essa questão dos contratos, precificação, quem é o fornecedor que você compra, para onde você vai mandar essa mercadoria, onde é que você está instalado. Tinha os centros de distribuição, a empresa era daqui, um centro de distribuição lá no Nordeste. Faz sentido isso? E aí isso vai ter impacto lá na economia, no emprego do Nordeste, etc. Então, é uma verdadeira revolução, era uma reforma necessária, não sei se desse tamanho de uma vez só, podia ter sido feita aos poucos, né, para ir testando, né, mas foi.
E, Ana, como é que você vê a dificuldade tributária de uma forma geral? Porque nós estamos falando aqui da implementação dos novos termos da reforma tributária. Mas tem imposto de renda, tem outros impostos que correm em paralelo, que também estão passando por mudanças. Tem a questão do IOF, que mexeu muito com as pessoas desde o ano passado. O governo tentou ampliar, conseguiu ampliar em alguns setores, então é muita coisa. É muita coisa. Essa reforma tributária, a gente sempre fala reforma tributária, é do consumo. Eu tenho a da renda acontecendo paralelo, tem a questão dos patrimônios também que estão aí, e dentro da renda é algo que impacta de imediato. A reforma da renda já aconteceu, já tem que pagar adicional, o que era de um jeito mudou, as isenções mudaram, existe uma nova dificuldade. A do consumo também. A do consumo, a gente, consumidor, acha que não está tão próximo, fala, eu vou continuar comprando o produto, mas ela vai me impactar. Eu tenho agora que saber também do meu produto, da minha alíquota. Eu acho que o lado positivo disso é ter dado uma consciência tributária, que antes era um assunto que todo mundo evitava falar, ninguém nem queria falar, e agora as pessoas olham e falam, eu tenho uma gravidade dentro desse sistema. Do jeito que está posto agora, também não está bom. Continua grave, precisamos discutir sobre isso, precisamos melhorar. No início do ano que vem é que nós vamos saber se está funcionando ou não? Não, agora já tá funcionando, porque, por exemplo, notas fiscais, etc. Certo ou não? Veja, o ano que vem, aí começa assim, fim do PIS e da COFINS, e aí você já começa a ver realmente quando entrar a CBS. Mas a gente só vai ter noção real a partir de 2029. Por quê? Ano que vem ainda é 0,1% de IBS e continua ICMS e ISS. 28 também, mas quando chegar em 2029, aí já passa 10% de IBS e 90% de ICMS e ISS. Então, aí a gente vai começar a ver o que é que vai acontecer na realidade, porque vai até 2032 os dois sistemas. A partir de 2033, efetivamente, é que você vai ter CBS e IBS. E até lá tudo pode acontecer, inclusive nada. Agora, por enquanto, a gente pode falar que a maior complicação é mesmo a burocracia para declaração, essa relação com fornecedores, com os prestadores de serviços. É isso, por enquanto. E eu preciso me adaptar a essa nova tecnologia, esse novo sistema, né? Essa nova automatização que vai ter de tributo, que, claro, é um custo para as empresas e uma dificuldade até entender o novo sistema. E tem regimes específicos, tem mais setores que vão ser cobrados, tudo isso. Tem alíquotas diferenciadas, né? Por exemplo, hospitais vão ficar pagando praticamente a mesma coisa, né? Educação vai ficar pagando praticamente a mesma coisa, por quê? Porque ele foi dado um redutor de alíquota de 60% para essas atividades. Profissionais liberais de carreira regulamentada também vão ter uma redução de 30%, né? E aí jornalistas e imprensa, etc., vai ter uma redução da alíquota de 60%. A gente ficou até com ciúme, né? Eu tô querendo ver como é que vai ser a aplicação disso daí, viu? Como é que vai ser isso? Faça a conta, 28% menos 60% vai ser a sua alíquota, né? Fica por volta de 13%. Isso quem estiver trabalhando CLT, é isso? Não foi empresa. Quem foi empresa. CLT, ele só vai receber o salário, continua sem... Ele não vai ser alcançado. Agora, quem for contratado por Simples, por exemplo, ou pelo MEI? Quem for contratado pelo Simples, pelo MEI, é o seguinte, para você não muda nada se seu contratante quiser receber um crédito mínimo. Mas para ele não é interessante. Para ele é interessante, porque senão ele quem paga o tributo. Então, para ele tem que ter um prestador de serviço que pague os 28%. Ou seja, porque aí vai ter o crédito de 28%. Então, aí no caso, quem vai arcar com ônus vai ser o prestador de serviço. Então teria um custo, como tem, por exemplo, quem é registrado CLT que paga 27,5% dependendo da renda. Mas ele paga na renda. Você aqui ainda pode ter imposto de renda também. Você é empresa, aqui nós estamos falando só de tributação do consumo. Então, você ainda tem a tributação da renda. Ele pode ter o IBS e pode ter imposto da renda? Sim. Ele tem hoje, tá? Ele tem hoje na declaração dele, hoje ele tem imposto de renda, CSL, PIS, COFINS e ISS se for prestador de serviço ou ICMS se for vendedor de mercadoria. Com a reforma ele continua com o imposto sobre a renda, continua com o CSL, isso pode continuar no Simples com a alíquota menor. Previdência Social pode continuar, mas se o adquirente do serviço dele quiser ter um crédito integral, ele tem que pedir para a micro e pequena empresa, e muita gente já está fazendo isso, diz, você vai ter que sair do sistema do Simples para IBS e CBS, permanece para os outros.
Imposto de renda, CSL e Previdência. Mas para IBS, CBS sai e passa a ser um contribuinte normal com a alíquota normal. E aí tem diferenciação por setor, porque você citou jornalismo como exemplo, mas aí acontece com vários outros setores. Com vários outros setores também. Então, profissão regulamentada tem redução de 30% da alíquota, serviços médicos, etc., vão ter educação, saúde, vai ter 60%, e a maioria vai ter que pagar integral a alíquota cheia. Então, no final das coisas, acaba pegando pessoa física também. Claro, pessoa física também, porque antes ele não era um contribuinte, agora entra como contribuinte. É o caso dos rurais também, que são pessoas físicas, produtores rurais também estão agora. Quem tem imóvel para alugar também, tem agora também pessoa física. Tem as novas tecnologias que você falou, de novas profissões, serviços que surgiram, né? E das novas tecnologias é um problema grande, porque há uma indefinição do que às vezes é um serviço ou não. Tem muitas atividades sendo robotizadas e a gente esperava que a reforma dissesse: aqui eu tenho prestação de serviço, aqui não tenho, e ela não disse. E a gente não sabe, são novas tecnologias, às vezes é um programa automatizado, uma função automatizada, é um serviço aquilo ali, não é um serviço, onde entra? Não teve essas respostas que eram necessárias. A gente tem uma economia digital que está andando no mundo inteiro, tem as novas tecnologias e elas ficaram sem respostas pela reforma tributária. Talvez já na contratação fazer de uma forma que facilite a aplicação do novo sistema, né? Que enquadre de alguma forma. Eu acho que isso vale para qualquer setor. Né? Vale para qualquer setor, mas lembrando sempre o seguinte: as regras já estão na lei. Tá? Então, hoje essa questão a Ana falou muito bem, mas o serviço e a venda de mercadoria, ela não vai ser muito distinta, porque os dois vão ser contribuintes do IBS e da CBS, tá? Então, é uma mudança, aos poucos a gente está absorvendo, até a gente que vive isso na prática, né, Ana, estudando o tempo todo, a gente ainda está consolidando esse entendimento, porque nem a regulamentação foi publicada ainda. E por que não saiu a regulamentação? Porque o comitê gestor é composto de 54 membros, 27 dos estados, cada estado mandou um. Isso aí foi fácil. Só que os 5.600 municípios do Brasil foram escolher 27. E aí foi aquela briga, entraram na justiça, tudinho. Esse ano foi que chegaram a um consenso de como é que seriam os 5.600 municípios representados pelos 27. Agora imagine esse pessoal discutindo essa regulamentação, porque cada um quer puxar a sardinha para sua... assim, né? Então, isso gera insegurança. Gera insegurança, e quem vai pagar? Na empresa que quer fazer o seu negócio, que já está girando. Ou seja, estão trocando o pneu com o carro andando. Exatamente. Se não bastasse outras complexidades que já temos na economia brasileira, tantos desafios, mas é isso. Guerras, etc. Porque a vida não é só tributo. Exatamente. Né? Mas, embora seja um peso muito grande, mas a economia tem outras... o juro alto, como a Ana falou. Alto, inadimplência, lidar com tudo isso, né? Isso, exatamente. Bom, encerramos por aqui, mas já quero saber, mais à frente, de voltarmos a falar desse assunto para conferir se está dando certo. Sucesso para todos que tentarem lidar com essas complexidades todas da reforma tributária. Nós vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje. Obrigada pela sua audiência. Lembro que, se você não acompanhou desde o começo a nossa conversa, você pode conferir na íntegra o programa no YouTube da Jovem Pan News, no Panflix. Uma ótima semana a todos e até o próximo domingo com mais um Economia em Foco. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.